Olá, a paz do Senhor. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos aqui agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o nosso programa. Esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele vai ao ar todas as semanas, trazendo aqui a pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra. Em específico, hoje, nós estaremos estudando a lição número 10, do dia 5 de março de 2023, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Queremos pedir a você também que compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos. Acesse o nosso canal no YouTube. O nosso endereço é Escola Bíblica Dominical SJP. O nosso canal também no Facebook é Escola Bíblica Dominical SJP e no Instagram é EBD_IEADMSJP. Tá bom? Queremos agradecer você que sempre tem acompanhado o nosso programa. Importante que você deixe sempre o feedback, como é que está chegando essa programação, o áudio, nos ajude deixando o seu comentário. Isso nos ajuda muito, é muito importante para nós. E hoje nós temos aqui ao nosso lado dois companheiros de ministério que estarão conosco comentando a lição do dia de hoje. Aqui comigo, presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor, presbítero Davi. A senhor pastor Fábio, evangelista César e a todos que estão nos assistindo. Que bênção! E ao meu outro lado aqui está o evangelista César Rodrigues. A paz do Senhor, César. Pastor Fábio, pastor presbítero Davi Brizotti. A paz a todos os irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos estudar hoje, como falamos, a lição número 10, que traz como título O Avivamento na Vida Pessoal. Já estudamos aqui 9 lições sobre esse tema geral que é Aviva a Tua Obra, tão importante nos nossos dias atuais. Eu tenho certeza que hoje Deus vai te abençoar e você, professor, aluno, vai ser enriquecido pela palavra de Deus e se preparar para a lição de domingo, trazendo ela com mais sabedoria e mais conteúdo. Assim é o nosso desejo. Queremos pedir já aqui ao presbítero Davi, ou melhor, ao evangelista César, que proceda para nós a leitura do texto áureo. Amém. O texto áureo diz assim: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículos 3 e 4. Queremos convidar também o presbítero Davi para fazer a leitura da verdade prática. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Amém. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Segundo, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristã para uma vida avivada. E terceiro, entender que uma vida cristã avivada é manifestada em bons frutos na vida pessoal do crente. Queremos também convidar você a acompanhar a leitura bíblica em classe, que está no livro de Salmos, Salmos 63, do versículo 1 ao versículo 8, ou melhor, do verso 1 ao verso 8. Acompanhe a leitura da lição. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e
a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Muito bem, estamos aqui de volta para darmos início, nesse programa tão abençoado que tem abençoado famílias. É assim a notícia que nós temos recebido através dos comentários. Lembrando você que você pode nos abençoar compartilhando o nosso programa, nos seus grupos, nas suas redes sociais e acessando o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Queridos, hoje nós estamos aqui para darmos início nesta lição tão abençoada que vai falar sobre o avivamento na vida pessoal. Nós vimos aqui várias formas de avivamento, várias maneiras de Deus agir, como se dá esse avivamento, Na lição passada nós falamos sobre o avivamento pentecostal no Brasil e hoje nós vamos falar sobre o avivamento diretamente na vida pessoal, na nossa vida. Nós vamos ver aqui o escritor trazendo exemplo do salmista, que teve esse agir de Deus, teve essa experiência do avivamento pessoal, E nós queremos dizer o seguinte, diz para nós aqui que veremos que não há avivamento eclesiástico, ou o avivamento a nível de igreja, sem que haja cristãos genuinamente avivados. É o desejo do Senhor, que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Essa palavra diária é algo que me chama a atenção. Mas a palavra-chave para nós hoje, presbítero Davi, evangelista César, é a palavra fervor, mas aplicado na vida pessoal. Nós tivemos exemplos do avivamento no Brasil e diversas partes do mundo, maneiras e meios pelo qual Deus agiu, trazendo esse avivamento, mas nós hoje vamos falar sobre esse avivamento pessoal. É a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Esse é o desejo. E esse exemplo do salmista, presbítero Davi, ele traz para nós algumas considerações. Fala aqui de uma busca sincera que partiu do salmista, no caso Davi aqui, mencionado no Salmo de Davi. O que a gente pode aprender ou ter como princípio para esse avivamento pessoal, trazendo o exemplo de Davi, no caso, no Salmo 63? O livro dos Salmos, apesar de é um livro poético, ele traz o anseio da pena de cada salmista. Cada salmista ele escreve o seu sentimento e expressa nessas poesias, nos salmos, todo o seu anseio e o desejo que tem de buscar a Deus. E interessante aqui que, até sublinhei aqui, o anseio do salmista em buscar a Deus. Por quê? Ele quer ter uma vida avivada, ele quer ter um relacionamento com esse Deus, que ele tem esse contato íntimo. Esse contato, até nós vamos ver aqui, no Salmo 63, no verso 1, diz: ó Deus, tu és o meu Deus, e te buscarei, quando? Pela madrugada. Há um ponto e vírgula. E a segunda parte deste versículo fala todo o anseio, o desejo, o que ele está passando, a sua angústia, a sua dor. E já no versículo 2, ele já traz ali a resposta. Interessante que essas poesias hebraicas traz aquele paralelismo antitético. O que é isso, irmãos? À medida em que o salmista vai escrevendo o primeiro verso, ou na frase seguinte, ou no versículo seguinte, ele traz o contraponto. À medida que ele traz ali a sua dor e o seu sofrimento, na segunda parte do versículo 1, ele já traz ali quem é esse Deus. O que esse Deus pode fazer? A resposta. Ele diz assim: tu és a minha força. Em contrapartida com a sua carne cansada na segunda parte do versículo. E o crente, quando ele passa por situações, ele anseia por este Deus, porque é um relacionamento.
você só conversa com alguém quando você tem um relacionamento. Mas como um crente que se desavivado, animado, não tem um relacionamento com esse Deus, não conhece a voz desse Deus. O salmista Davi, ele expressa aqui toda a sua angústia, o seu sofrimento, mas também ele traz esta busca, ele nos alerta, parece que ele está alertando também a alma dele, né? Tu és o meu Deus, eu vou buscar, a minha alma anseia e anela por ti. O que a gente vê aqui também é que Davi, como diz a epígrafe aqui do Salmo, ele estava no deserto, sozinho, num momento de dificuldade. Ele usa várias formas de hebraísmo, né? Linguagem comum para eles, mas ele desejava o Senhor ardentemente, né? E o que me chama a atenção é a palavra de madrugada, um momento que geralmente não é fácil de você se dedicar a essa busca, né? Até no versículo aqui, vou puxar um gancho no versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ele está se referindo às vigílias como nós pensamos hoje. Vamos buscar a Deus na vigília em tal igreja, em oração, em louvor. Não. Ali ele estava deitando na cama, como muitos de nós fazemos, e pensando nos fatos do dia. No que nós sofremos, o que nós passamos, as situações que ocorreram. E ele começa a meditar e conversar com Deus, colocando seus anseios, seus desejos, como se estivesse orando a Deus. Mas ele estava ali horas e horas deitado, meditando sobre isso. Quem sabe Davi aqui não estava conseguindo até nem dormir devido a tantas preocupações, mas ele tira esse momento, já que eu não estou conseguindo dormir, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus. Vou entrar numa vigília sozinho, solitária, eu e Deus, né? É mais ou menos assim que eu entendo. Então é o anseio de buscar. O crente que tem que ser avivado, o crente que é avivado, ele já tem isso nele, ele está intrínseco nele, isso não tem como separar essa busca. Né? Então, o desejo, a vontade de buscar a vontade de Deus, né? A vontade de conhecer a Deus através da oração, conhecer a voz de Deus, se comunicar com Deus, ouvir a voz de Deus. O crente tem que ter esse desejo. Para me encerrar aqui, ele tem que ter esse desejo de buscar a Deus, meditar na sua palavra. Até ontem eu estava ministrando e pregando sobre a voz de Deus. E na hora da ministração, eu falei com os irmãos. Irmãos, em nossas orações, às vezes nós só falamos e não damos o tempo para ouvir a voz de Deus. Aí não é mais um diálogo, é um monólogo. E nós temos que disciplinar e aprender isso também, que é uma verdade espiritual. E para a gente continuar aqui, nós mencionamos, e você comentou, sobre essa busca sincera do salmista, no caso Davi, né? Esse anseio dele buscar o Senhor. Desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ele se acordou nas vigílias, nesse momento, quem sabe, de angústia. Ele clama a Deus e deseja o Senhor ardentemente. No tópico 1.2, vai dizer sobre a contemplando e bendizendo ao Senhor. Diz assim, esse contato glorioso com Deus, né, com o Deus da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Como é que a gente entende isso, César? Como que a gente pode entender essa contemplação, né, e bendizendo ao Senhor? Essa relação é muito interessante, né, pastor? Porque quando eu me aproximo de Deus, eu começo a conhecê-lo, né? Em outro salmo nós vamos ver aqui, que ele nos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, essa aproximação que o presbítero agora nos falava, é realmente a aproximação que todo crente precisa ter, para estar mais próximo dessa mão de Deus, dessa mão que cuida, para sentir esse acalento, esse conforto numa hora de dificuldades. E Davi foi muito experimentado em relação às diversidades, dentro da sua família, no campo de guerra, nas conquistas que ele obteve, mas uma coisa que o manteve e que foi, vamos dizer assim, o ponto central da sua vida como homem de Deus e como um rei, foi essa relação de saber que ele era mínimo, que ele era pequeno, que ele era incapaz, mas que ele estava perto de um Deus todo-poderoso e muito cuidadoso com ele, né? Então nós vemos aqui essa questão que o senhor falou, desse reconhecimento, até eu marquei nesse tópico aqui uma questão.
O salmista lá, quase no finalzinho desse segundo tópico, ele vai dizer assim: segundo o salmista, é possível viver essa realidade. Era aquilo que nós comentávamos aqui em off, exatamente por conta dessa aproximação. Então, a vida é cheia de adversidades. O próprio Jesus nos disse, né, que nós teríamos aflições no mundo, mas que se nós continuássemos firmes, né, nos aproximando desse Deus, mantendo esta comunhão com Ele, nós venceríamos todas essas pelejas. Então, o sentir essa benignidade é exatamente o fruto desta relação. Porque é como um filho, né, com a relação, em relação a um pai, do qual, quanto mais aquele filho se aproxima do pai, mais aquele amor é gerado entre os dois, mais aquele laço se fortalece. E Davi experimentou muito isso. E acima de todas as coisas que ele obteve como conquistas pessoais e a nível de reino, a única coisa que ele desejava mais, que não se perdesse sobre a vida dele, era esse relacionamento. Você vai ver lá em Salmo 51, né? Não retires de mim o quê? A tua presença. Em nenhum momento ele vai para a área material ou financeira, mas ele se preocupa muito com esse vínculo, né, entre ele e o Senhor. E mesmo caindo em algumas situações graves, né, da sua vida aí, como homem também de Deus. Importante lembrar, você citou o Salmo 51, que é um salmo que literalmente ali é o ponto onde Davi se arrepende do seu pecado, exatamente, se volta para Deus, né? E recebe o perdão do Senhor. Sim. E isso é um dos pontos que nós aprendemos nas lições aqui anteriores, que é arrependimento, humilhação, renúncia, reconhecimento para que a graça de Deus venha e age em nós. O escritor vai dizer aqui dessa disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Não é um momento, né? Não. É uma vida que Davi desejava viver constantemente em contemplação a Deus, em busca. Davi, com certeza, era alguém que ele orava constantemente a Deus, porque a gente vê o Salmo 63, que é o texto da lição, mas no 64, ele vai dizer, ó, ouve, ó Deus, a minha voz, né? Na minha oração, livra a minha alma. Então ele estava num momento de angústia, mas ele clamava a Deus, desejando ardentemente o Senhor, né? E ele não buscava exatamente no ponto da angústia. É isso que o senhor está falando. Davi não recorria a Deus no momento da sua dificuldade apenas. Ele tinha uma vida linear. Ele tinha uma construção. Exato. E uma constância nesse relacionamento. Então, quando as lutas vinham, quando batiam a sua porta, poxa, eu sei a quem recorrer, porque eu tenho relacionamento, eu tenho comunhão, eu conheço esse Deus, Ele cuida de mim. Então, é isso que é importante a gente ressaltar nesse quesito da benignidade, é sentir esse cuidado. Mas o crente que muitas vezes é aquele filho interesseiro, né? Todo mundo sabe. O filho interesseiro, quando está faltando dinheiro, ele vai para o pai. Mas quando está tudo bem, ele não aparece, ele se afasta. Aí o pai, filho, estou com saudade. Não, pai, agora eu não estou precisando de nada. Quando eu precisar, eu apareço. Davi não tinha esse tipo de comportamento. Por isso ele era tão agraciado, né? E por isso ele sentia esse cuidado tão grande da parte de Deus. Esse relacionamento ele era construído. Construído. Ele não é de uma hora para outra. Não nasceu na hora, né? Vinha na busca, né? É a busca, né? Esse desejo, esse anseio, foi construído com o tempo. Isso eu acredito que se dá desde a adolescência dele. Isso, desde a chamada. Desde o tempo em que apacentava as ovelhas do seu pai ali, ele já tinha esse relacionamento, né, com o Senhor. E claro, esse relacionamento foi crescendo e amadurecendo com o tempo. Quando chega como rei, né, ele é mais forte, porque a responsabilidade e a autoridade que ele tinha, né, sobre ele era maior, então ele dependia mais de Deus. Tem um salmo aqui que eu estou tentando me lembrar, mas não consegui, que Davi expressa tanto o seu amor por Deus e pela presença de Deus, que ele diz assim, olha, eu não dormirei, não darei descanso, vocês podem me ajudar, não darei descanso às minhas vistas e não me repousarei enquanto a arca do Senhor não tiver um lugar para pousar. Você vê, Davi sabia que a arca simbolizava a presença de Deus, essa presença que é essencial para a nossa vida. Exato. Né? E Davi falou assim, eu não me descansarei enquanto a sua arca, né, não tiver um lugar, não estiver guardada. A gente vê Davi dizendo várias vezes que Deus, ele era o seu auxílio. O salmista também sabe que lembrar de Deus e meditar na sua palavra seria a garantia de um auxílio, né?
fala sobre o júbilo, Exato. sobre o desejo da busca constante a Deus. Davi também se dedicava, com certeza, à leitura, né, dos manuscritos, da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é importante nos nossos dias? Olha, e tem sido uma prática que eu... Porque senão a gente vai se dedicar somente à oração. Sim, né? Não que a oração é a chave, nós temos até um hino que fala isso. Sim. Mas Ler- é um conjunto, A né? palavra Ler inspirada. e meditar. Não basta exato. ler. Tem pessoas... Ler por ler, um pensamento eu meu. não posso simplesmente vir aqui, né, como regra, eu vou ler o Salmo 63, 64, li e vou... Não. Obrigatoriamente. Não, né? né? Automaticamente. Tem que Tem que pedir ajuda do Espírito Santo. O escritor está do lado. Esse é o único livro que o escritor lhe ensina, lhe traz a clareza da palavra, a iluminação. Isso. Porque nós não lemos apenas isso aqui como preto no branco, né? Como um jornal, como algo de um noticiário. Mas entendendo que a palavra de Deus, ela traz vida, ela nos vivifica, ela nos traz novidade. E é nesse sentido que a gente pode inserir o avivamento. O avivamento vem sim através da palavra. Esse reavivar, esse trazer à vida aquilo que está morto ou está quase semi-morto, né? Há muitas Bíblias, muitas versões, há muitos conteúdos, mas há pouca leitura. E principalmente ainda da parte dos crentes, né? Que, claro, aquele que não creu não faz a leitura. Mas nós precisamos apurar mais a questão da leitura da palavra. O próprio Senhor Jesus, ele disse em certo momento: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, exatamente. e cuidais ter nela a vida eterna. Sim. A examinação é muito mais do que uma simplesmente leitura, né? Exatamente. Ler- O meditar é diferenciado de ler. Né? Eu tenho o hábito de ler um texto e entender também essa busca pelas palavras originais do texto. Sim, bem importante. Porque ela te abre uma janela. Nós não somos contra aqui o plano de leitura, como muitos usam, sim, né? exato. Eu até vejo algumas pessoas dizendo: eu já li a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Mas será que em todas essas vezes você leu meditando? Porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. O mesmo texto que eu leio hoje, eu contemplo de um jeito, meditando. Se eu ler ele na semana que vem ou no outro plano de leitura, Deus vai revelar, não digo revelar, mas a gente Iluminar, né? Deus vai nos iluminar coisas maravilhosas que estão ali já contidas no plano de Deus. E ela vai nos guiar, nos orientar naquele momento de adversidade, daquele exato momento de adversidade. Passou aquele dia um momento difícil. No outro dia você pode até ler o mesmo texto, mas ela vai se encaixar naquele momento, na outra adversidade que você teve. Ela vai se encaixar Numa naquilo. outra situação. Exato, melhor, na outra situação, isso mesmo. Ela é adaptável, E- a palavra de Deus. Nesse conteúdo aqui eu só marquei algo interessante, que são os 2 Cs. Nesse conteúdo eu marquei 2 Cs, né? Que a gente vai ver ali, ó. O salmista tem que lembrar, né? Ele tem que lembrar de Deus, ele lembra de Deus e medita em sua palavra, que é aquilo que o senhor leu. Uma relação não apenas voltada aos feitos que Deus realizou, isso foi um grifo meu aqui, na vida dele, mas na comunhão e na confiança. Esse salmo, esse conteúdo que nós estamos lendo, está muito pautado nesses 2 Cs, comunhão e confiança. Porque quando eu comungo com o meu Deus, eu confio, eu fortaleço esse elo da confiança nele. Porque eu me aproximo, começo a ter um relacionamento mais íntimo, né? É como, agora pai e filho não tem como fugir de exemplo. Eu usei esse exemplo na aula da EBD desse domingo. Se um filho, você pede para ele se soltar, você fica atrás do seu filho e pede para que ele se solte. Filho, pode, como se você fosse deitar na cama, pode se deitar que o pai vai te pegar. Vai te segurar. Ele confia. O filho confia que o pai vai segurá-lo. Por quê? Porque existe uma relação de comunhão e de proximidade. Então, muito disso aqui, irmãos, esse avivamento, essa alegria que traz o contraponto da diversidade, né? Como o senhor falou, traz o contraponto, mas traz a questão da vitória em si, de que Deus está com ele. Olha, eu estou passando por dificuldade, estou sendo perseguido aqui, mas sei que Deus é comigo. Isso. E ele sempre traz isso, porque é como se ele estivesse falando aquilo que o senhor falou, para a alma dele sossegar. É porque existe uma briga interior, uma luta interior, quando nós entramos no campo da diversidade. Há um lado nosso que diz, não, isso aqui, esse é o teu fim.
aqui você fracassou. Daqui adiante você não caminha mais. Mas existe um outro lado que é o Espírito Santo, o amigo, o consolador, aquele que não nos abandona, que diz, não, eu estou contigo, eu estou em você. Você tem este poder de vida. Entra para o quarto da oração, entra para a intimidade e receba a tua vitória. O Espírito Santo, ele é mais do que somente proteção, ele é uma orientação, né? O escritor, ele vai dizer aqui, e isso eu grifei, né? Eu queria que vocês comentassem, ainda dentro do tópico 1, onde vai falar sobre esse avivamento na vida do salmista. Como exemplo, Davi, que escreveu o Salmo, vai dizer assim, ó, um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Exato. Mas essa segurança, ela só se dá pelo relacionamento. Exato. Como é que eu vou confiar? Como que eu vou confiar em alguém que eu não tenho, não me relaciono com ele, né? Sim. E essa segurança é da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não é alguém que tem uma personalidade assim bipolar. Deus hoje ele está te amando muito. Amanhã ele já te odeia. Como que você e eu confiaríamos? Qual que seria a segurança? Pensa num relacionamento, né? Casados aqui, nós três, né? As suas esposas. O homem tem que gerar uma segurança. Minha esposa fala assim, sabe o que eu gosto? É quando eu pego e deito assim a minha cabeça no seu peito e sinto que eu estou segura. Porque ela vê em mim um homem, né, com certas atitudes, um caráter, um comportamento que traz tranquilidade para ela. Deus não é inconstante igual a gente, né? Exato. Deus, não que Deus seja assim... não vou usar a palavra constante, mas Deus não é inconstante. Sim. Deus, ele tem a sua maneira, né, o seu modo de agir, e a gente às vezes não entende o agir de Deus, a maneira como Deus age. Né? Eu só queria fazer uma separação aqui, nós comentávamos antes da gente entrar aqui no programa, porque a gente confunde muito, né, o avivamento com o movimento do Espírito no culto, né? Nós estamos aqui em um culto espiritual, onde há manifestação do Espírito Santo, a glossolalia, né, falar em línguas, profecia e tal, né? Então, nós estamos em um movimento do Espírito, Deus agindo. Mas o verdadeiro avivamento, esse avivamento pessoal, o que ele gera em nós? Nós estamos falando do avivamento, não o movimento. Saímos do culto agora, estamos na nossa vida diária, em casa, você está no seu trabalho, na sua casa, com a esposa, se relacionando. Eu sou avivado. O que esse avivamento vai gerar em nós? Ela gera segurança, que já foi falado aqui, comunhão. Está tudo ligado uma na outra, não tem como separar isso. Não tem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais confiamos nele. A palavra dele, né, eu vou falar por mim, quanto mais eu estudo, mais parece que eu conheço Deus, mas mesmo assim eu acabo sabendo que Deus é muito maior, então eu acabo não conhecendo como ele realmente é. Eu conheço Deus, eu vejo a grandeza dele, que ele é muito maior do que eu penso. Eu quero trazer uma outra situação aqui, deixa eu explicar de uma maneira diferente, para ver se vocês concordam ou discordam, né? É um programa de escola bíblica, nós estamos abordando a lição número 10, né? Está falando sobre o avivamento, o avivamento aqui pessoal, né? Na vida da pessoa, né? E assim, eu fui avivado, eu participei desse avivamento. Eu oro mais, eu leio mais, eu me dedico mais, eu tenho mais fervor, mais dedicação, obediência. Sim. Eu tenho mais empenho, mas, né, eu tenho esses pontos aqui, mas eu sou constante ou inconstante na vida de quem é avivado? Eu acho que o ponto principal ficou na aula, e vai vincular aqui, vai entrar muito bem, é a vida de Estevão. Estevão foi um homem cheio, foi um homem avivado. E qual que foi a consequência desse avivamento? Foi um caráter. Porque quando a gente fala, nós conhecemos essa palavra. Talvez o professor desconheça ou conheça, mas para relembrar, carisma é uma coisa, que vem do charisma, né? E o caráter é algo diferente. A principal lição do avivamento é gerar um caráter de Cristo em nós. Que Cristo seja gerado constante na vida do crente, porque aí eu passo a ter novas atitudes, uma maneira nova de pensar, a metanoia, né? Que é a mudança de mente. Tudo isso vem do avivamento. Com o auxílio da oração,
com o auxílio do jejum, da consagração, da leitura bíblica, da meditação na madrugada, né? Desse levantar, desse buscar, desse desejo. Tudo isso é gerado pelo avivamento. Mais empenho em tudo que faço para Deus. Exato, é como se fosse um power, realmente é o power, é o poder, mas não como aquilo que o senhor falou, não apenas para o avivamento em cultos, né, que é a manifestação do Espírito, né, que é o que o senhor falou, mas para a vida, para quando aquele que está caído ao meu lado, aquelas pessoas que estão sofrendo na alma, eu seja esta pessoa que possa estender a mão como um avivado que sou. Como continuidade desse avivamento que eu estou presenciando agora, ou nós estamos, os nossos cultos, eles são diferentes. Sim. E, digamos, são cultos pentecostais. Sim. Com o movimento do Espírito Santo, né? Sim. Desde a oração até a palavra. Sim. Atos 2, onde foi a descida. Tá? Do meu ponto de vista, desceu o Espírito Santo, os revestiu, despertou neles. Exato. Porque é um processo contínuo, é um processo de sacrifício. Porque nós vemos na vida deles, uma constância na igreja primitiva, a gente vem de Atos 1 até o capítulo 8, até eu anotei aqui. Sim. Esse fervor na igreja primitiva era algo constante, que eles alimentavam. Vamos pegar e trazer para os nossos dias. Hoje houve um movimento pentecostal em uma das nossas igrejas, enfim, batismo no Espírito Santo. Só que a pessoa foi revestida e ela não prosseguiu, não alimentou isso, essa busca demais, porque eu acho que com esse revestimento é o despertar do desejo de ter uma vida com Deus íntegra, justa, santa. Esse que é o ponto, né? Meu ponto de vista do revestimento do Espírito, é despertar no crente o desejo de ver uma vida santa. Sim. Mas foi revestido, batizado, pronto, agora, a partir de agora eu sou super-homem, ou Mulher Maravilha. Não. Aquele poder você tem que alimentá-lo, tem que buscá-lo. Eu sempre digo que o avivamento, e vocês me corrijam se eu estiver errado, ele não deve ser considerado como um remédio que você toma só quando está doente. Né, para curar aquele... Uma dose. Uma dose, né? Eu tomo ele, sou curado, resolvo o problema e paro. Não, é uma constância, né? Na minha vida espiritual, na minha vida material, nas minhas atitudes, como você falou, no meu caráter. Eu sou mudado e a gente tem vários exemplos disso. E aproveitando o tópico 2 aqui, vamos... Eu ia falar, buscarei. É um ato contínuo. Buscar, é um ato contínuo, desejar. Acho que está tudo ligado ali. Muito ligado. Tem busca, tem desejo, tem anseio, é um processo contínuo. A gente pode continuar aqui para a gente ganhar tempo, porque o tópico 2 também vai falar. O tópico 1 falou sobre o avivamento na vida do salmista. E o tópico 2 vai falar sobre o avivamento espiritual na vida do crente. Uma pessoa, né? E aí, o primeiro tópico vai falar sobre... diz assim aqui, eu até queria ler para a gente mencionar. Vai falar sobre a prática da oração. Diz assim: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras, primeiramente, é importante para que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. A oração para a vida do crente, não só para ser cheio do Espírito Santo, né? Para a vida como um todo. Eu só oro porque eu quero ser cheio. Não, a oração, ela é importante. A oração é a chama. A oração é vital. É o diálogo, é a conversa, é o dia a dia. É como se eu levantasse pela manhã, passasse pela minha esposa, não desse um bom dia, não conversasse, dormiu bem, descansou bem, meu amor, ou no final da tarde, como eu faço, vou buscar ela no trabalho, e como é que foi o seu dia, como é que foi o seu trabalho. É como se eu passasse pela vida tendo uma pessoa ao meu lado, mas não me comunicando com ela. Muitos tratam Deus assim, tem um Deus transcendental, aquele Deus que está acima, aquele Deus que é o Criador, que está lá, né, num Olimpo, distante, muito distante do homem. Aí você vê ele só como uma contemplação. Não há aquele contato real. E por isso que Davi entende toda essa maravilha, entende a benignidade, ele sente a mão de Deus. Por quê? Porque ele fala com Deus, ele tem um diálogo com Deus. Eu marquei algumas coisas interessantes, vou apenas citar rapidamente.
Posso só dar um gancho que você falou? Claro. Quando você À acha vontade. aí. Sobre Davi achou. É interessante que eu vejo assim, a gente fala de graça, a gente logo sacia o Novo Testamento. Só se nós pegarmos o livro de Jó e os escritos de Davi, a vida de Davi, tu vai ver a graça de Deus na vida deles se manifestando. Sempre. Isso é interessante. A graça no Antigo Testamento Sempre existiu. sempre existiu. A graça é a mão de Deus, que sempre esteve com seu povo. É dispensação da graça, sim, porque aí já falamos sobre sim, Cristo, sim, a expiação. sim. Mas a graça sempre existiu. Sempre esteve. Desde o Éden, a graça tinha sido manifestada através do perdão, Sim. né, de Deus ao primeiro casal. Então, não perdão dos pecados, porque depois foi feito os sacrifícios e tal, mas é isso que eu quero dizer. Mas assim, Deus não castigou eles severamente de uma forma mortal. Trouxe maldição. O homem teve que trabalhar, suar, enfim, a mulher deu luz com dores, enfim. Mas a graça sempre foi manifesta. Se fosse como via de regra, e teria que ser, ao pecar tinha que morrer, né? Sim. Deus ali já foi misericordioso Já abriu ali uma possibilidade, né? Uma janela. Voltando a você, evangelista César, aqui, ao irmão, antes de você ler, eu quero trazer aqui, a Bíblia cita 3 exemplos de pessoas que oravam. O próprio Davi, sim, né? Orava 3 vezes ao dia. O próprio Daniel, que também orava. E o maior exemplo é o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo e modelo de oração, que tinha uma vida intensa de oração. Não só na noite, mas durante o dia, né? Sim, e as vigílias lá, né? Para que os irmãos saibam, a gente sabe, o contexto era dividido em 4 vigílias, né? Então, os romanos dividiam em 4 vigílias e o judeu dividia em 3 vigílias. Então, quando ele fala que ele levanta durante uma vigília, né? Não é uma vigília lá, a vigília da De Cachoeira, do Afonso Pena, que é uma bênção também, mas são um período, os né? períodos da noite, período, dentro dos horários, né? Uhum. Aqui eu busquei alguns teólogos aqui muito interessantes e algumas falas deles sobre a oração. Sem muita oração, citando aqui o Finney, sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Isso é bem interessante. E peguei um trecho também aqui de Leonard Ravenhill, é um livro muito bom porque tarda o pleno avivamento. Muito bom esse livro. Eu acredito que os irmãos tenham lido, é um livro forte. Muito bom. Pensa no alimento assim que um livro antigo, mas de suma importância, né? O conteúdo dele. Muito bom e muito assim edificante. Ele é bem verdadeiro nas suas palavras. Eu conheci esse livro através do pastor Sérgio Fernandes, né? Olha aí. Quando ele ministrava em Ibadep, ele numa das aulas ele citou esse livro. Eu fui, ele até passou para nós em PDF. Posso compartilhar lá no nosso canal no YouTube, deixar o link lá. Fantástico. Muito bom, Então, olha o que ele fala sobre oração, um trecho pequeno. A verdadeira oração consome muito tempo. Então, ou seja, eu tenho que me debruçar. Eu sempre vejo a oração como um terreno árido, que você começa a cavar, e aquelas primeiras camadas da terra são muito duras. Você vai encontrar ali a pedra, você vai encontrar ali, de repente, materiais que foram enterrados, mas quando você começa a cavar, você vai começar a encontrar um terreno um pouco mais macio, daqui a pouco você está na argila, e daqui a pouco você está numa fonte, num olho de água, né? Então ele fala que a oração demanda tempo. Então isso é o que nós precisamos fazer, já de pronto. Nos primeiros estágios, nós temos a impressão de que o relógio está atrasado, ou está se atrasando, né? A mente divaga, a gente vai lá longe, você começa a orar, daí vem aquela conta que você tem que pagar, ou alguma coisa acontece, você escuta um barulho, né? Então, nesses primeiros estágios, você tem uma certa dificuldade. Mas olha o que ele fala. Mas depois, quando nos acostumamos mais e mais com essa santa prática, o tempo voa. A oração torna a alma mais sensível. É muito bom orar. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu tenho experimentado adentrar mais as madrugadas, como o Davi fez, e os resultados são extraordinários. O próprio crente sente. Eu me lembro de uma época que eu orava de madrugada, né? E graças a Deus, pela misericórdia, eu voltei a essa prática da oração da madrugada. Tinha certos momentos de oração que eu estava orando e eu estava tão cansado, com sono,
porque é o momento que a gente Sim, está dormindo, sim. que ao invés de eu falar assim, Jesus me abençoe, eu falava, Jesus, eu te abençoo. Né? Não, porque é o cansaço, Sim, né? sim. Porque a gente está ali. Então a gente se sacrifica, e eu até não gosto muito dessa palavra de oração ser sacrifício, deveria ser um prazer, mas naquele momento em que nós estamos cansados, né? Ali mas a gente levanta, vai aos pés do Senhor e clama em oração, mesmo com sono, a gente vai se dedica. E a Bíblia nos ensina que a maioria das nossas batalhas e lutas são vencidas na oração. Exatamente. Nós temos que aprender. Exatamente. Nossa igreja tem que ensinar que oração não é sacrifício. De uma forma pejorativa, ruim. Claro que é um esforço, mas não é um diálogo. Uma coisa que eu aprendi, né, e quando eu oro, eu pego a palavra de Deus e oro a palavra de Deus. Senhor, está aqui. O salmista diz isso. Eu estou passando isso. E leio, porque ali eu estou falando com a minha alma. A minha alma está recebendo aquilo. Nós temos que ensinar o nosso povo a orar com a palavra, dizer que a oração ela é um relacionamento com Deus saudável, que é um diálogo, não um monólogo. Nós temos que ensinar isso ao nosso povo. E é um hábito. É um hábito. E ela tem que se tornar um hábito. Uma rotina se torna um hábito, que se torna um comportamento. Marque aí, professor. Uma rotina se torna um hábito, que se torna um comportamento. Se eu, na minha rotina, insiro a oração, como esses homens inseriram. Daniel inseriu na sua rotina, no seu dia, a oração. Davi inseriu na sua rotina a oração. E Jesus também inseriu na sua rotina diária a oração. Isso se tornou um comportamento. Uma vida de oração e não um momento apenas de oração. Claro que você tira aquele quarto, né, como a palavra vai dizer, aquela intimidade, mas é uma vida de oração sem cessar. E você vai ter os seus momentos de mais, né, intimidade, você vai chorar. Dificilmente eu entro na madrugada e não choro. O Espírito Santo toca tanto a gente. Eu acho que vale a pena lembrar, evangelista César, presbítero Davi, que quando a gente estiver em oração, nós precisamos acreditar e crer que o Senhor está ali, ao nosso lado, ouvindo e recebendo a nossa oração. Sim. Né? A gente precisa isso. Né? Exatamente. Que não é um monólogo. Sim, não é. O Senhor está ali, Ele está ouvindo. É um relacionamento. É por isso que muito crente não tem o hábito de orar. Porque ele não tem essa experiência. Ele descarrega. A senhora orar por esse dia? Isso. É que a oração, quando você está no processo da oração, ela atinge esse estágio da comunhão. Sim. E aquele estágio que você sente a presença dele. Aquele pairar do Espírito. Né? Aí a oração ela toma um ambiente diferente. E aquilo que o pastor Leonardo Riverhill falou, ela se torna prazerosa. Olha só, nós temos um ponto aqui que eu só quero compartilhar, que é o começo da oração, que é o momento daquela dificuldade, aquela barreira ser quebrada, né? Olha só o que fala em 1 Coríntios 9 e 27, mas esmurro o meu corpo, apóstolo Paulo falando, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele fala da vida de um atleta e da disciplina que o atleta tem que ter para ser um campeão. O crente tem que ter disciplina em relação à oração. E ele vai ter sim que esmurrar o seu corpo e levar o seu corpo à escravidão. Você tem que dizer para o seu corpo, e com a ajuda do Espírito Santo, quem manda em você, corpo, sou eu, é o Espírito Santo. Você não quer, mas eu quero orar. Exatamente. Meu corpo não quer que eu ore, mas eu preciso orar. Né? Exatamente. É o sacrifício. Exatamente. É um sacrifício. Sim. Está imorrando. Mas para alguns crentes se torna pesaroso, é um sacrifício de uma forma pejorativa. Ruim. Eu fiz essa é a diferença. Eu fiz um propósito com Deus de orar uma certa hora da madrugada. Eu coloco o meu relógio lá, né, para despertar. Sim. Em alguns momentos, momentos ou dias passados já, eu não acordava naquele horário, eu não ouvia o despertador naquele horário que eu tinha colocado. Eu acordava meia hora, uma hora depois. E aí vinha aquele sentimento, agora não adianta orar porque passou a hora. Falei, não adianta sim. Sim. E eu ia pro Passei joelho, muito por isso também, né? passei muito aí por isso. Porque você faz um programa, não, eu vou orar
tal Sim, hora. sim. Aí eu passava do horário, acordava meia hora, uma hora depois, aí vinha aquele sentimento. Não adianta orar porque passou hora. Não, adianta sim. Aí eu esmurrar o corpo. Vou pro joelho e oro sim. Aí, Pode não ser naquele momento que eu tinha marcado, mas eu vou continuar. Exatamente. É orar. Exato. O importante é conversar com Deus. Sim, Não sim. pode ser. Se você fechou a 1 às 12, levantou 1h30 e fechou às 12h30. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito crente que deixa de ter essa disciplina por isso. Por essa situação aí. Não. É Satanás coloca na cabeça. Não adianta orar. Nós estamos vendo aqui, falando sobre o avivamento na vida pessoal. Nós vimos aqui alguns pontos importantes, né, na vida do salmista, na vida pessoal, sobre a dedicação, o empenho, a busca sincera, né, a contemplando e bendizendo ao Senhor. Falamos também sobre Deus, Ele sendo esse refúgio, né, trazendo, promovendo essa bênção da segurança. Falamos sobre a oração e chegamos agora na parte também que fala sobre a leitura devocional. O que tem a ver a leitura devocional? Eu gosto muito do pastor... Não que eu não saiba, né? Mas eu quero que vocês expliquem, né? E a leitura, o que tem a ver a leitura agora com esse processo do avivamento? São pontos que são sinais do avivamento, né? Sim. A leitura. A leitura, pensa de manhã. De manhã você sai sem tomar café? Talvez você não coma tão cedo, algo tão pesado. Mas minimamente uma fruta, uma bolacha, um cafezinho com leite, ou um cafezinho preto, né, para você sair, né, ligado para aquele dia de trabalho que você vai enfrentar, né, vai ter as suas atividades. Pensa que a palavra ou o devocional, pela manhã, por exemplo, é esse pequeno café, esse pequeno desjejum da manhã. Então é muito importante que você coloque isso na sua rotina, né, como algo que vai se tornar um hábito e depois um comportamento, para que pela manhã você saia ali, né, se alimentando daquela substância e ao decorrer do dia, né, você vai absorvendo aquelas vitaminas espirituais. Então, o devocional é um momento à parte, mas não precisa ser 1 hora. Não precisa ser 2 horas, é aquilo que a gente fala. As pessoas se propõem, colocam, como a gente diz o ditado, o sarrafo muito alto, e depois não conseguem alcançar e se frustram. Começa pouco, começa com 10 minutos, 15 minutos, faz uma oração breve, agradece pelo dia, abre uma leitura, começa pelo Salmo. Leia, tente ler um capítulo, leia uma partícula de um versículo e vá ruminando, vá comendo aquilo na sua mente, lá no seu trabalho. Ó, Senhor, que versículo aquilo falou, nossa, que interessante, o pastor, a ovelha, e aí você vai sendo fortalecido. Isso é o meditar. Isso é meditar. Leia a palavra e também aprenda a ouvir Deus falar através da palavra, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos lendo, presbítero Davi, Deus está falando conosco? Sim, sem dúvida alguma, porque a palavra é inspirada, ela é inspiração. Até nós conversamos ali sobre fora em off ali, e hoje eu estava meditando sobre essa passagem e tem um comentário na Bíblia Pentecostal, do Adam Stamps, que ele fala sobre essa questão da palavra inspirada, que inspirar vem de 2 verbos gregos, né, que é theos e pneu. Aí fica theopneus, que é o respirar de Deus. Eu estava pensando sobre isso. Você falou sobre o estado terminal de uma pessoa. Sim. Assim, eu vejo como a palavra ela ressuscita. A pessoa, é só um fato, para nós entendermos aqui. A pessoa está ali no chão, dando um ataque cardíaco, alguma coisa assim, né? Vem o socorrista, coloca ali, faz os movimentos para suscitar, né, os primeiros socorros, e coloca a boca na boca da vítima ali, o que está acontecendo ali, e joga o ar. Eu vejo assim que a palavra é como isso, porque se é o respirar de Deus, é o bufar de Deus, é que na nossa região sul que é muito frio, nós vemos isso, esse vapor saindo da boca em dias frios, esse vapor, essa forma quente, esse né? Soprar, né? Isso, esse soprar de Deus, é que está ali, a pessoa em estado terminal, o socorrista vem, coloca a boca sobre ele e sopra, e dá para ele, então, da pessoa socorrista, está saindo vida. Mas da pessoa que está morrendo, o seu último suspiro é o último de vida. Então ele recebe a vida e dá
E a palavra de Deus nos proporciona isso. Às vezes a gente está quase em estado terminal. Ela vem e nos inspira. Ela nos dá graça. Ela nos enche de vida novamente. O escritor aqui, ele apresenta alguns aspectos que são promovidos pela leitura devocional da palavra de Deus. Ele fala que ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Sim. Ela previne a leitura, o hábito, né? Previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola, a palavra do Senhor. Ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. É lindo. São aspectos interessantes para a gente prevenção. se atentar, né? Se eu estou em alguma atitude minha sendo soberbo, orgulhoso, tem palavra para mim que vai falar. Olha, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Não se exalte, porque no momento correto ele vai, né? Não se exalte, porque ele vai, se humilhe diante do Senhor, ele vai te exaltar. Se eu falo aqui de guardar o meu coração em relação aos pecados, às situações da vida, às tentações, a palavra ela vem, né, com aquela a flecha certeira para o momento correto, né? E aí eu preciso ter o auxílio do Espírito Santo para tudo isso. Eu não posso apenas sentar e ler sozinho. Eu tenho que falar: Espírito Santo, por favor, do meu lado, me ajude, me ilumine, abra minha mente, meu coração, né, para que eu possa entender, compreender e colocar em prática isso na minha vida, que eu acredito que é o ponto mais alto, né, da palavra, é a prática da palavra. Então, olha só quantos benefícios a leitura da palavra, inclusive, né, teólogos, estudiosos, hoje, né, as pessoas que estão aí na televisão, os famosos, usam textos da Bíblia, né, para muitas vezes recitar algo bonito, algo interessante, mas muitas vezes não estão usando ou não entendem o poder que aquela palavra tem. Então você e eu, que somos crentes, filhos de Deus, entendemos que a palavra vem para nos moldar, para nos ensinar, né? Outro texto vai dizer em Timóteo que ela exorta, ela ensina, ela redarguir, né? O ajustar. Isso. Então tudo, a palavra é um espelho. Eu sempre vejo, a palavra é um espelho para mim, para o meu caráter. A gente continuando aqui, queria lembrar os nossos amigos e irmãos que nos assistem, nós estamos estudando a lição de número 10, que vai falar sobre o avivamento na vida pessoal. Já abordamos o tópico 1, né, que vai nos falar sobre o avivamento na vida do salmista. Nós abordamos o tópico 2, que vai falar sobre o avivamento espiritual do crente. E agora nós estamos no tópico 3, que é a vida pessoal e familiar do crente avivado. Nós temos poucos minutos, mas queremos abordar ainda aqui esse avivamento dentro do cônjuge. Vai dizer, uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Maravilhoso. Importante, né? Dentro do lar esse aspecto para nós de amor e submissão vindo, né, através dessa vida avivada da minha esposa, e promovida por Deus dentro dos nossos relacionamentos. Como que é esse relacionamento? Né? Dentro de amor, dentro de submissão. A pessoa que é guiada por Deus, que é uma pessoa avivada, animada, ela traz consigo os frutos do Espírito. E esses frutos refletem no lar. Uhum. Na esposa, nos filhos. Louvo a Deus pela minha família, né? Pela minha esposa, meu filho, sempre estão na igreja. Uma coisa que lá em casa é assim, a palavra amor, ela não foi assim banalizada no nosso lar, mas nós temos o hábito, e sempre se fala: eu te amo, meu filho eu te amo, meu pai eu te amo, ele fala isso, né? A minha esposa fala com ele. Então isso fortalece a pessoa que tem Cristo e é avivada. Ela expressa, ela reflete, né? Ela gera os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Então é um lar abençoado, é um lar, acima de tudo, leve. A família tem adversidades? Claro que tem, vários problemas. Mas quando o crente é avivado, é fácil de suportar essa carga, ela se torna leve, esse jugo é leve. Agora uma que é uma família atribulada, né? Agora vamos pegar pesado aqui. O obreiro, que ele é obreiro só de púlpito,
mas não obreiro em casa, não um crente realmente fora da igreja, o lar ele é totalmente atribulado e pesado. Isso reflete na vida e na família. Essa vida avivada pessoal reflete dentro do cônjuge, trazendo bênçãos, né? Uma vida cheia do Espírito Santo. Através de nós, a gente é diferente dentro do cônjuge. Nos relacionamentos com os filhos, um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Aí diz o afeto, os cuidados espirituais, né, a orientação dos filhos, né? Eu amo meu filho e por amá-lo eu oriento ele, né, nos cuidados espirituais. O hábito de culto doméstico, né, um culto doméstico familiar é maravilhoso. Relacionamento, esse relacionamento cristão com os filhos, a disciplina também está envolvida nisso. Está inserida. Eu quero tirar um pouco do peso da disciplina, tá? Vou salvar você, filho, hein? Ó, depois está me devendo essa. Porque todos nós somos filhos. E às vezes, inclusive, eu ministrei para a família no São Domingo e eu falei dos filhos. Eu falei, a gente gosta como pai, mas como filho a gente não gostava tanto de ser repreendido. Então a gente tem que tirar um pouquinho a mão, claro, que sempre com aquele cuidado, porque sim, faz parte da atribuição dos pais, né? É responsabilidade dos pais trazerem a disciplina sobre os seus filhos, mas vamos abraçar os nossos filhos. Tem muitos filhos que estão sendo pressionados pelos pais de modo muito severo, que assim que eles tornam ou tomam a maioridade, eles somem das igrejas, não quer saber do culto, não tem prazer de ir na casa do pai e da mãe. Associam o Deus Pai com o pai que tem. Exato, então vamos ter equilíbrio, né? Vamos ter equilíbrio, porque esse Deuteronômio 11 que fala que o pai ensina caminhando com o pai no caminho. Lembra que a gente comentou, né? Ele está andando, mostra para o seu filho que você é humano. Mas a palavra disciplina, a gente hoje soa como uma correção forte, né? Mas a disciplina ela está mais associada com a orientação, com amor, com cuidado, de trazer o filho, orientar. Exato. O redarguir é isso. É aquele alinhar, né? Alinhar com amor, conduzindo. Isso. Mas aí a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, né? Os nossos filhos são os nossos irmãos de fé. Eles são, a sua esposa é a sua irmã de fé, o meu filho é meu irmão de fé. Claro, eu tenho uma autoridade sobre ele, mas eles são os nossos irmãos. Foi a responsabilidade de nós pais da construção espiritual e ministerial dos nossos filhos. Como nós estamos... Além de prestarmos conta, vamos prestar primeiro conta, ministério, né? seu primeiro ministério, seu primeiro e meu primeiro, nosso primeiro pastoreio é a nossa casa. Como nós vamos ensinar o ministério, mostrar a Deus, a comunhão com Deus, se ele olha para nós e não vê isso em nós? Como? Eu gosto da palavra que fala, inclusive o pastor Sérgio comentava muito, o Sérgio Fernandes, as palavras ajudam, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A gente fala, o Jesus é o exemplo. O exemplo dele, a vida dele arrastava, trazia as pessoas. Não, esse não prega como fariseu, não. Esse aí faz, esse aí fala, e mostra e vive. O fariseu falava e não vivia. A Bíblia orienta, né, até na hora do chamado ao presbitério, aos obreiros, olha, se você não tem cuidado sobre a tua casa, você terá cuidado da casa de Deus. Pronto. Primeiro, cuide da sua casa, aprenda a administrar a tua casa, cuidar, administração num contexto geral, filhos, pais, relacionamento de filhos com filhos também, irmão entre irmãos, tudo, né? Aí sim, você tem aqui, aí você pode vir, né, a pensar em ter cuidado sobre a casa do Senhor, no pastoreio. Né? E a Bíblia vai dizer também, nós temos poucos minutos aqui, que é um lar diferente, né? O crente avivado, ele é alegre, ele é forte, ele é avivado, ele não teme a morte, né? E ele também é santo. Olha aí. Essa palavra santidade que estão separado. Tão esquecido nos nossos dias, né? Consagrado, né? Lembra lá que sempre que algo ia para o templo, para a casa de Deus, que fosse conquistada, por exemplo, numa peleja, e aquilo fosse fazer parte, né, daqueles utensílios, ele teria que ser o quê? Consagrado, né? Ou separado, santificado àquele uso. Então é nesse sentido. Todo aquele que se volta ao Senhor, se arrepende de seus pecados e o aceita ao Senhor como Salvador, ele se torna o quê? Um santo. Não alguém beatificado, né?
Não alguém na vitrine, né? Eu não vou me contaminar, eu vou para um mosteiro, vou me distanciar das pessoas. O mais santo esteve entre nós, né? O maior e o mais poderoso. Então essa palavra santidade daí já é a busca. Então o resultado de um avivamento na nossa vida pessoal, ela é impactada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e depois, quando vai para a igreja, né, digamos, é o final, né? Porque já trabalhou aqui, trabalhou dentro da casa. Foi do interior, né? E chega na igreja aqueles crentes realmente avivados. Cheios. Aí nós contemplamos. Alegres. Porque nós de púlpito, eu sempre falo de púlpito, a gente sempre está no púlpito, está uma posição mais elevada, né? Na altura, você vê os crentes chegando, tem uns carrancudos. Será realmente? Se ele chega na igreja e reflete isso, como é o lar? Até escrevi aqui para encerrar assim, uma vida avivada no Senhor, ela reflete e gera no crente o verdadeiro fruto do Espírito. Olha, eu queria muito agradecer vocês pelo carinho de estar conosco aqui, presbítero Davi, evangelista César. Glória a Deus. Né? Então a gente vê que no final de tudo isso, quando nós vamos para a igreja cultuar a Deus, aí nós temos um culto pentecostal com movimento. Mas porque a nossa vida pessoal já é uma vida avivada, né? Transformada pelo Espírito Santo. Eu queria agradecer vocês, não sei se nós já estamos finalizando o nosso programa. Eu queria, para finalizar, ler a conclusão da nossa revista, queridos, que diz assim: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Glória Senhor. a Deus, glória a Deus. Muito bom. Comunhão através da oração, e a oração te dá a sensibilidade de compreender Deus através das Escrituras. Nós demos todos os aspectos aqui para poder chegar, né, nesse processo, nessa consequência aí daquele culto final, Verdade. que é o momento onde nós vamos ali nos reunir. Gente, Deus abençoe vocês por estar conosco. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos por estarem conosco. Quero pedir ao evangelista César que dirija um momento de oração, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial, onde aprendemos, ó Pai, a como sermos avivados, a ter em nossas vidas, Senhor, este relacionamento, esta comunhão e essa busca que nós aprendemos através, inicialmente, da vida de Davi. Pai, nós te adoramos por todos aqueles que estão assistindo, irão compartilhar este conhecimento, Pai. Fica com a tua igreja, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estudamos a lição número 10, avivamento na vida pessoal. Queremos agradecer ao carinho da sua audiência, né? Você por estar conosco, nossos amigos e irmãos. Compartilhe a nossa programação, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa avivada, né? E que esse avivamento, através de você, contagie pessoas, a sua casa e a igreja onde você congrega. Se você ainda não é crente, aceite a Jesus como Salvador. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.